1 Pedro 3,19. Lá é dito, não é, que por meio do qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia é fácil de entender? Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. Só que tem um detalhe. Quando nós lemos o contexto imediato, nós vamos usar aqui 3 métodos para entendermos esse texto. A análise do contexto imediato ou específico, o princípio, de novo, né, de toda a escritura, tá? E outras traduções. Dos versos 18 a 20, quando você lê, não pode ler só o verso 19, tá? Leia do 18 ao 20. E aí você vai chegar aí você precisa fazer uma coisa. Quando você ler dos versos 18 ao 20, você tem que fazer algumas perguntas para o texto. Isso é bom. Sempre fazermos algumas perguntas para o texto bíblico, tá? Então, por exemplo, uma das perguntas: quem pregou esses espíritos em prisão? Quem são esses espíritos, né? Que mensagem foi pregada e que prisão é esta? Então, nós vamos procurar no contexto imediato. Se nós não encontrarmos todas as respostas aqui no contexto imediato e específico, aí nós vamos também para o restante das escrituras, tá? Quando você analisa o contexto, você vê uma coisa interessante, que quem pregou não foi Jesus, né? No verso 18, no finalzinho, fala do Espírito. E aí no verso 19, pelo qual foi e pregou os espíritos em prisão. Então não foi Jesus quem pregou esses espíritos em prisão, foi o Espírito. Tá? Só ler o finalzinho do verso 18 com o verso 20. Ó. Pelo qual, está dizendo que por intermédio de alguém, Cristo pregou. Então, se alguém desceu, entre aspas, ao inferno para pregar aos mortos, esse alguém foi o Espírito Santo, não foi Jesus. Tá? E eu vou lhe mostrar depois aqui o porquê. Quem são esses espíritos? Quando você lê o contexto, espíritos ali é uma referência aos antediluvianos. A Bíblia usa o termo espírito em referência a seres pessoais. Deus é espírito. João 4, 23 e 24, os anjos são espíritos, de acordo com Hebreus 1,14, e os seres humanos podem ser chamados de espíritos, quando estão vivos, obviamente, tanto em Hebreus 12, 2, quanto aqui em 1 Pedro 3, 19 e 20, quando os antediluvianos estavam vivos. Então, esses espíritos que receberam a mensagem foram os antediluvianos. A mensagem é a mensagem de juízo, do dilúvio, né? E que prisão é esta? Provérbios 5, 22, aqui já vamos para o princípio na toda a escritura. Provérbios 5, 22, Romanos 6, 2 a 13, 7, 7 a 25, mostra que esta é a prisão do pecado. Tá? Nesses primeiros textos aqui, ó, 1 Coríntios 16, 18 e Gálatas 6, 18, nós vemos exemplos de pessoas sendo chamadas de espíritos, estando vivas. Porque o termo espírito, assim como o termo alma, tem uma gama de significados, tá? Mas nós não podemos colocar ali dentro, né? Exportar esse significado grego para os termos, né? Como diz o Dr. Jonas Madureira no seu livro Inteligência Humilhada, nós temos que analisarmos os termos alma, espírito e outros termos à luz, né, do pensamento judaico-cristão, que é aquele que compreende a natureza humana como sendo holística, integral. Ou seja, holístico vem do grego holos, quer dizer integral, ou seja, a natureza é inseparável para poder existir vida. Então o aspecto físico, mental e espiritual tem que estar em funcionamento, todos esses aspectos, para o ser humano estar vivo e também se preparar para a volta de Cristo. Tá? E nós podemos também utilizarmos de outras traduções. E olha que interessante, queridos, se vocês lerem na Nova Versão Internacional, vocês vão ver que o termo espírito no versículo 18 está com letra maiúscula. Porque é uma referência ao Espírito Santo. Na Nova Versão Transformadora, a mesma coisa.
Então, como que nós podemos concluir? Tá? Vou acrescentar aqui algo como conclusão, com base nessas informações aqui. Como que nós poderíamos ler, por exemplo, esse texto, depois de respondermos as perguntas: quem pregou? Quais espíritos receberam a mensagem? Qual mensagem e que prisão é esta? Seguinte, ó. Cristo, por meio, lembra do finalzinho do verso 8, pelo qual, né? Por meio do Espírito, por meio do Espírito Santo, pregou aos antediluvianos que estavam presos com as cordas do pecado e da maldade. É assim que você pode ler do texto. Quando você analisa o contexto, esses versos aqui do restante das Escrituras e outras traduções. Então, Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou, vou acrescentar aqui, a mensagem do dilúvio, juízo, né? Aos antediluvianos que estavam presos com as cordas do pecado e podemos acrescentar e da maldade. Então é assim que você lê esse texto com essas informações acrescentadas aqui. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender? Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora! E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de Interpretação Bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, coloque, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.